Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e depois que uns X-Men foram pro passado, outros pro futuro, cadê o Wolverine, a Tempestade e o Morfo? Isso pode ser o começo da Era do Apocalipse? Vampira, Noturno, Magneto, Fera e o Professor Xavier estão no ano 3000 a.C. Já o Ciclope e a Jean foram jogados para o ano 3960, lá para o futuro, onde estava o Nathan Summer, o Cable. E no passado a gente viu o Apocalipse aparecendo. Mas e no futuro? Não tem o Apocalipse? Tem. No futuro do Cable, no episódio da série clássica Acima do Bem e o Mal, da 4ª temporada, o Cable tenta deter o Apocalipse que toca o terror há 5000 anos. Mas o ataque do Cable dá errado e ainda piora, porque o Apocalipse pega o dispositivo do tempo do Cable e vai para o eixo do tempo. E lá ele fica estudando como funciona o tempo e como se manipula o tempo. Ele tinha total controle do tempo estando lá no eixo do tempo. No final dessa mega saga da 4ª temporada da série clássica, o Apocalipse é derrotado pelo Bishop e pelos telepatas que o Apocalipse tinha sequestrado. E é aí que o Apocalipse fica preso no plano astral. E também nesses episódios aparece o Immortus, sim, o próprio Kang. Mas na temporada final, temporada 5, episódio 5, o Apocalipse retorna. E ele precisava de um corpo, um hospedeiro. E eles tentam a Jubileu, mas conseguem resgatar a Jubileu e acaba ficando com o Fabian Cortez, aquele que era dos acólitos, e acaba traindo o Magneto lá naqueles episódios do Asteroide M. Então depois desse episódio, o Apocalipse se aposta do corpo do Fabian Cortez e ele está completamente livre. Sim, a gente não sabe se ele ainda tem acesso ao eixo do tempo, se ele tem o aparelho lá de viagem no tempo do Cable, mas ele sabe como manipular. E provavelmente tudo, absolutamente tudo que aconteceu na primeira temporada de X-Men 97 tenha sido manipulado pelo Apocalipse, seja Bastion, seja a loucura do Magneto que ele fez, seja todas essas batalhas para chegar em um grande objetivo para os domínios do Apocalipse no futuro. Então temos a maioria dos X-Men lá em 3000 a.C., naquela época que ele era mais jovem, aquela época dele realmente, e temos Ciclope e Jean no futuro, onde ele dominava o planeta. Mas depois da batalha lá no Asteroide M, a Tempestade desapareceu. O Wolverine, que estava acamado, né, estava todo mal pelo ataque do Magneto que removeu o Adamantium. A última vez que nós vimos o Wolverine e o Morfo é naquela cena que o Morfo se transforma na Jean Grey. Que o Wolverine ali estava realmente muito mal. Depois a gente não viu mais eles. A Jubileu e o Mancha Solar, eles voltam para a Terra. Isso tá bem claro. Mas o Wolverine, a Tempestade e o Morfo, que não tiveram os seus destinos mostrados ali, estavam também naquela lista de desaparecidos ou mortos. Dá para ver ali nessa imagem que tá exatamente igual, enquanto outros não tem nada escrito, não tem absolutamente nada ali. Quando o Bishop encontra com o Forge pela primeira vez, ele fala que alguém puxou nossos amigos através do tempo. E esse alguém, tá bem óbvio, alguém que controla realmente o tempo. Quem? O Apocalipse. Mas existe a possibilidade do Wolverine e da Tempestade irem para aquele universo, para aquela linha do tempo em que apareceu nos episódios O Valor de um Homem, que parece muito com a Era do Apocalipse? Bom, quando eles conseguiram impedir a morte do Professor X lá em 1959, essa linha do tempo, esse presente alternativo, foi totalmente apagado. Então é muito difícil que eles caiam lá se já não existe mais. E se o plano do Apocalipse realmente for o começo da saga dos quadrinhos A Era do Apocalipse? Mas aí, como nos quadrinhos, para começar isso, é exatamente como O Valor de um Homem, né? Esse episódio da série clássica, que é com a morte do Professor Xavier. E aí os X-Men não surgiram e a coisa vira um caos, né? Muda absolutamente tudo a partir da morte do Professor Xavier. E vários X-Men muito poderosos, os mais poderosos, estão afastados, seja no passado, seja no futuro.
com exceção, é óbvio, da Tempestade, que é uma mutante nível ômega. Pode ser aí o começo da dominação mundial pelo Apocalipse, e esse ser um plano dele, afastar realmente os X-Men e conseguir fazer isso, porque com os X-Men, com uma resistência mutante, ele sempre falhava. E afastando eles, ele pode não falhar a partir de agora. E aí entra a cena pós-crédito do episódio final de X-Men 97, com o Apocalipse em Genosha, com a carta do Gambit na mão. Muito provavelmente vai transformar o Gambit em um Cavaleiro do Apocalipse, vai ressuscitar o Gambit que realmente morreu. E se o Apocalipse tem planos de transformar Wolverine, Tempestade e Morfo em Cavaleiros do Apocalipse, e ao invés deles estarem em outra parte do tempo, seja passado ou futuro, eles estão com o Apocalipse. Lembrando que nos quadrinhos, o Wolverine se tornou um Cavaleiro do Apocalipse e foi assim que ele recuperou o Adamantium. E agora o Wolverine está sem o Adamantium. Então tá tudo se encaminhando para que o Wolverine também se torne um Cavaleiro do Apocalipse, assim como o Gambit. Isso pode acontecer com a Tempestade, que tem esses poderes nível ômega, e o Morfo, que tem esse poder de se transformar em outras pessoas. Isso seria muito interessante também para o próprio Apocalipse. E com tudo isso armado, montado, com esses Cavaleiros do Apocalipse aí, o Apocalipse pode realmente começar o seu plano de dominação mundial. Mas diz aí, faz sentido essa teoria? Comenta aqui embaixo e quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder absolutamente nada de X-Men 97. A partir de agora, todos os detalhes de X-Men, quadrinhos, filmes, seja o que for, vai ter muito X-Men ainda. Não vamos parar de falar de X-Men aqui no canal. Então se você é fã, gosta de X-Men, gostou de X-Men 97, acompanha quadrinhos, se inscreve aqui para não perder nada. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa com absolutamente análise de todos os episódios de X-Men 97. Até mais!